Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam, sofredores mais vencedores da fé, vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia, ou das Testemunhas de Jeová, como muitos conhecem esta organização sectária, que se faz chamar religião disfarçada de religiosidade. Sejam bem-vindos um dia mais ao nosso canal Adriano, a voz dos que não falam. Sejam realmente bem-vindos, sintam-se em casa. Para mim sempre é um prazer, né, tirar do meu tempo para poder dedicar a vocês e a nós, né, como família, para poder dar-nos força e ânimo, né? Lembre-se que todos nós, né, que temos uma história de vida dentro desta organização, de uma maneira ou de outra, necessitamos isso que está acontecendo aqui neste canal, como acontece em outros canais também. Esta união, né, esta sintonia de pensamento, né, e coração. Como diz Paulinha, lá, minha filha adotiva, lá do interior de São Paulo, sintonia de pensamento e coração. Sejam bem-vindos, para mim é um prazer ter vocês aqui comigo cada dia. Me sinto afortunado, privilegiado de poder sentar-me aqui e me dirigir a cada um de vocês. Hoje um tema bastante interessante, né? O corpo governante, né, deve ser expulso ou desassociado por apostasia. Repito, o corpo governante deve ser expulso por apostasia. E nós vamos provar o porquê. O porquê o corpo governante deve ser desassociada por ou desassociado por apostasia. Todos nós, né, que durante um tempo estivemos dentro dessa organização, acreditávamos, né, em tudo que este corpo governante dizia. Nós éramos isso aqui, ó. Nós éramos, durante muito tempo da nossa vida, nós fomos isso aqui, ó. Um Mário da família Onetti. Nós fomos isso aqui. Um Mário da família Onetti, Marionete, ou o chupa-dedo da vida. Nós éramos isso. Um chupa-dedo que acreditava em tudo. Uns bebezão chupa-dedos que acreditávamos em tudo, né? Que a indústria, a multibilionária empresa JW.org, o Watchtower, Bible Tract Society, nos dizia. Éramos uns zumbis, né? Uns marionete na mão deles. Claro que sim, como muitos são hoje em dia. Os homens Mário, né, da família Onetti, as mulheres Marias, da família Onetti, marionetes, que normalmente, às vezes, são as mais fanáticas que existem. Mas, claro, durante muito tempo, nós nos deixamos guiar pelas instruções desta organização. E com o passar do tempo, tem se provado que o que eles diziam faz 30 anos atrás, agora eles dizem outra coisa. O que eles diziam faz 50 anos atrás, agora eles estão falando outra coisa. O que eles dizem agora, daqui 20 anos será diferente. Por quê? Porque é uma empresa que se ajusta conforme o tempo e não tem nada de novas luzes. Isso é lorota, conversa mole para boi dormir. Quando em Provérbios fala que a luz do justo clareia, a luz do justo, está falando de pessoas individuais, você e eu, que conforme estudamos e nos aproximamos de Deus, vamos entendendo a sua maneira de ver e pensar. Não está falando de nenhuma organização sectária americana, famigerados por dinheiro. Não está se referindo a isso, Provérbios. Provérbios se refere aqui à questão e à situação individual de cada pessoa, né? Neste canal. Está dizendo aqui a Cristiane PN que ela está bloqueada para comentar? Não sei não, querida. Aqui ninguém te bloqueou. Eu não vi isso, né? Eu não vi isso. Que alguém te bloqueasse, mas eu posso dar uma olhada. Claro que sim, Cristiane. Eu vou ter que dar uma olhada, querida. Porque aqui pelo menos eu não. E eu não sei se alguém bloqueou, se algum moderador bloqueou a Cristiane PN, desbloqueie automaticamente, hein? Por favor. Porque eu estou recebendo aqui um WhatsApp dela dizendo: Olá, Adriano, eu estou bloqueada para comentar. Eu não fiz isso e não sei se alguém fez.
Tem que verificar uma coisa, Cristiane. Existem certas palavras que caem no filtro do YouTube. Dependendo do filtro do YouTube, teu comentário não entra automaticamente. E faz outro tipo de comentário do que você fez antes, para ver se entra o teu comentário, porque tem certas palavras que o YouTube mesmo corta e não deixa entrar, né? Eles entendem que é agressivo, que é ofensivo, e eles mesmos bloqueiam. Por isso, tenta fazer outro comentário e ver se continua assim. Porque eu não te bloqueei, creio que nenhum moderador te bloquearia, é? Assim que, e se não, depois da live eu vou verificar aqui no YouTube o que acontece, se você está bloqueado ou não, para mim poder mudar isso aí, tá bom? Para você não aparece a opção de comentar? Pois então é um problema aí no teu sistema, hein? Porque o pessoal está comentando aqui. Verifica melhor, Cristiane, por favor, querida. Verifica melhor. Né? Ou reinicia, volta a entrar outra vez, tá bem? Assim que. O que nós estávamos falando mesmo? Estava falando do corpo governante, né? Esse corpo governante, o que eles falam hoje, eles falam B hoje, falam A amanhã, o que eles falam A daqui, o que eles falaram A 10 anos atrás, agora eles estão falando B, e é assim. Mas isso não teria muita importância se essas coisas não afetassem a vida de outros. Tem certas novas luzes, que é o que eu estava falando, que eles dizem, né, que existem, que se refere, Provérbios, a um entendimento pessoal de cada um, não fala de nenhuma organização. É uma lorota que eles inventaram para poder ir mudando as doutrinas conforme elas vão fracassando. Eles pegam, então, e mudam, né? E diz que isso foi uma nova luz. Sendo que, na Sentinela edição de estudo de fevereiro de 2017, ali eles dizem que eles não recebem nenhuma inspiração divina, né? Eles não são nenhuma iluminação, nem nada. Eles são humanos, por isso eles erram. Se é assim, então por quê? Porque certas instruções que quando as pessoas não seguem, eles vão e acusam as pessoas de apostasia e as expulsam da congregação. Se as instruções deles podem estar erradas. E passados uns anos, eles mudam de ideia e aí aquilo que era A passou a ser B. Como eles se atrevem a afetar tanto a vida das pessoas dessa maneira? Como? Com que autoridade eles podem alterar a vida de um ser humano a tal grado que alguns caem em profunda depressão, outros chegam a desistir de viver? Como pode uma organização que ainda é permitida em muitos países alterar tanto a vida de seres humanos e destruir famílias? Será que as autoridades não se dão conta de que estão permitindo atitudes mafiosas dentro de seus países? Pois, por que o corpo governante deveria hoje ser expulso por apostasia? Por quê? É a pergunta. Vou contar uma história para vocês que saiu hoje, né? A primeira informação que eu tive foi do canal do Rincón de Emma, aqui da Espanha. Eu assisti a live dele, né? Vi a informação, fui verificar e batata. Realmente era assim. Por isso eu trago para vocês aqui hoje. Nós tivemos agora, né, dia 7 de outubro, né, foi a reunião anual. E na reunião anual teve novas luzes, né, claro. Entre as novas luzes estava a de que os publicadores já não precisavam entregar o que mais? Lembram? O que as testemunhas de Jeová pé de rua já não precisa entregar? Lembram? O que foi ordem severa durante décadas, desde que começou essa organização, de uma hora para outra eles decidiram que os pé de rua, os chupadeiros da vida, os esfola carcanhar na sarjeta, já não precisava mais entregar o quê? As horas de campo, os relatórios, os informes, como diz na Espanha. Aboliram, né, os relatórios de horas.
não de entregar relatório. Entregar relatório, eles até entregam. Mas agora é só pegar um xizinho e colocar lá. Você pregou esse mês? Sendo que antes tinha que manter até uma média de horas do país. Lembram disso? Todos nós passamos por aí, não foi? Pois, em Moçambique, há umas décadas atrás, houve lá uma comoção dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Em Moçambique, país africano, houve um rebuliço justamente por este assunto. Vamos ver o que aconteceu lá em Moçambique, há umas décadas atrás, nos anos 70, por aí. Vamos ver o que aconteceu em Moçambique? Eu vou compartilhar com vocês agora o anuário, anotem, hein? O anuário de 1996, página 159, aonde fala sobre Moçambique. Anuário de 1996, página 159. Aí vocês já têm na tela, né? Então vamos entrar aqui, né? Moçambique, aqui. Não sei se vocês podem observar aí, Moçambique. Vamos entrar e vamos ver o que aconteceu lá em Moçambique. Vamos ver Moçambique, aqui está. Vamos baixar e vamos até a página 159. Página 159. Página 159. Aqui chegamos na página 159, que tem o tema Apostasia e a aldeia número 10. Apostasia e a aldeia número 10. E vamos ver, né, o que é que vai acontecer aqui. Né? Estão podendo ver ou não? Sim, né? Vamos ler o que está dizendo aqui, apostasia e aldeia número 10. Diz assim, diz aí. Um movimento que causou muitas dificuldades foi iniciado por um grupo apóstata que se autodenominou os Ungidos, originando-se principalmente das aldeias malauanas. Este grupo afirmava que o tempo dos anciãos tinha chegado ao fim em 1975 e que eles, como ungidos, deviam tomar a dianteira. A matéria no livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus foi de muita ajuda para auxiliar alguns dos que tinham dúvidas a entender o que estava envolvido na genuína unção. Mas a influência dos apóstatas se espalhou. Agora notem, e muitos dos que lhes deram atenção foram desviados. Como parte de sua doutrina, notem agora, como parte de sua doutrina, diziam que não era necessário enviar relatórios à sociedade. Eles simplesmente os lançavam no ar depois de uma oração. Notem, lá em Moçambique, os que eles lá, neste anuário de 96, estavam chamando de apóstatas, diziam que não se necessitava mais entregar relatórios. Note o que aconteceu por isso. Calcula-se que cerca de 500 foram desassociados em resultado da influência apóstata. 500 foram desassociados, entre outras coisas, por dizer que não era necessário entregar relatórios. Como você come isso aí? É a pergunta.
Como você come isso aí? Nem com batata, né? Nem com batata dá para comer isso aí. Vocês viram bem? Vocês enxergaram bem o que eu li aqui? Vocês entenderam bem? Diz aí, como parte da sua doutrina, diziam que não era necessário enviar relatórios à sociedade. Eles simplesmente os lançavam no ar depois de uma oração. Calcula-se que cerca de 500 foram desassociados em resultado desta influência apóstata. Eu agora leio isso, né? E pergunto: como foi afetada a vida dessas 500 pessoas e suas famílias devido a serem considerados naquela época como apóstatas? Como? Como foram afetadas as vidas dessas aproximadamente 500 pessoas e suas famílias pela decisão daquele atual corpo repugnante da época de considerar que eles eram apóstatas? Passando algumas décadas, nós agora nos encontramos no ano de 2023, na reunião anual de 7 de outubro, que o corpo governante descaradamente, né, diz que aquilo que era considerado apostasia lá em Moçambique, nos anos 70, agora é a atitude que toma o corpo governante. Como deve ser tratado o corpo governante atual? Como este corpo governante atual deve ser tratado, então, à base desta informação? Se um dia para Deus são 1000 anos, não se passou tanto tempo para que Deus mudasse tão rapidamente de opinião sobre um assunto, não é? Ou este Deus bipolar das testemunhas de Jeová, que é o Deus que eu não creio. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, Altíssimo e Supremo, Criador de todas as coisas, não o Deus satânico e diabólico, esse aí, o tio Patinhas, que é a quem serve as testemunhas do tio Patinhas, que só pensa em dinheiro e em oprimir as pessoas. Como deve ser considerado hoje o corpo repugnante deles? Como? Como foi afetada a vida daquelas 500 pessoas lá em Moçambique quando eles expulsaram eles, desassociaram por apostasia, por pensar o que eles acabam de dizer que é o correto. Atitude criminosa. Vou repetir. Atitude criminosa. Seita satânica. Destruidora de vidas e famílias. Anuário de 1996, página 159. 500 pessoas em Moçambique foram expulsas por apostasia, devido a dizer que os relatórios, os informes, não eram mais necessários entregar, que eles não estavam, isso era antibíblico. Por isso eles foram expulsos, desassociados por apostasia. Isso só nos faz pensar e provar uma coisa. A quem eles hoje chamam de apóstatas, passado umas décadas, serão os que terão a razão. Até mesmo para a própria empresa sectária.
Como vocês entendem isso? Entendem o tema agora do vídeo? O corpo governante deve ser expulso por apostasia. Claro, eles destruíram a vida de 500 pessoas lá nos anos 70. Porque as pessoas diziam o que eles estão dizendo agora. E, infelizmente, nós, os que já despertamos, temos que ver essas coisas, engolir a impotência que nos dá e ver a pessoas que nós amamos serem conduzidas à catástrofe total da mentira e da ilusão por uma empresa mafiosa americana de charlatães vendedores televisivos que se fazem chamar religião. Que lástima, que vergonha, que pena, que lástima, que nojo me dá, que nojo me dá. Quando eu vi essa notícia hoje no canal de Ema, eu disse, este é um assunto que eu terei que trazer sim ou sim no canal hoje. Por quê? Porque esta é uma prova a mais de que vocês, testemunhas de Jeová, são conduzidos por guias cegos. E vocês são outros cegos que cairão todos num buraco. Tá gostando do que eu tô falando? Ah, não. Me importa um pepino. Um pepino me importa. É a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Celeste Blanco, querida, estamos hablando hoy, Celeste, del anuario del 1996, página 159, donde el cuerpo gobernante de aquella época, de los años 70, por ejemplo, en Mozambique, África, expulsaron a 500 personas de Mozambique de una aldea llamada aldea número 10, porque ellos decían que no era necesario entregar informes de predicación. Y les expulsaron a 500 personas aproximadamente por apostasía, por decir esto. Y hoy, querida Celeste, el cuerpo gobernante en la reunión anual lanza una nueva luz diciendo que realmente Dios no quiere saber las horas. Dios lo que quiere es lo que está en el corazón. Entonces la pregunta que hago yo, Celeste, es la siguiente. ¿Cómo se repara el daño hecho a 500 personas allá en los años 70, expulsadas por apostasía, por decir lo que ellos están diciendo hoy? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que lo que era digno de abominación, apostasía en los años 70, ahora para ellos es orden del cuerpo gobernante? ¿Quién son los apóstatas ahora, digo yo? Es esto, Teresa. Teresa no, Celeste. ¿De qué va el tema? Es esto. Vuelvo al portugués. Um besito em tu coração, Celeste. Um besito. Por isso, gente, como nós hoje podemos confiar em um grupo de americanos escolhidos a dedo, não tem nada de Espírito Santo, escolhidos a dedo pela empresa e os acionistas, para comandar aproximadamente 8 milhões de pessoas cegas mentalmente, cegas, nubladas, inconscientes intelectualmente, como ovelhas sendo levadas para o abate. Como? Como podemos confiar em homens que estão rindo da cara de vocês? Rindo, testemunhas de Jeová. Esses americanos milionários estão rindo da cara de vocês. Vocês querem continuar aí?
Paciência, né? Paciência. Não podemos fazer nada com quem gosta de sofrer e com quem gosta de ser tratado de tonto. Não podemos fazer nada. Assim é como trata vocês o teu corpo, governante. Que lá em Moçambique, nos anos 70, expulsaram a 500 pessoas, expulsaram 500 pessoas por apostasia, por dizer que não era necessário entregar relatórios de campo. E agora, no ano 2023, eles põem isso como uma ordem. Sim que entregam relatórios, vão dizer alguns. Mas não precisa marcar horas, não é? Já não precisam marcar horas, não é? Só pioneiros especiais, os chupadedos premium. Os chupadedos premium, sim, tem que entregar hora. Porque o Deus Jeová de vocês é bipolar. Para uns não é necessário, porque vale o que está no coração. Para outros, sim, é necessário, porque o coração só não vale. Que são os premium. Os chupadedos premium. Né? Os chupadedos de luxo. Isso é. Os outros não. Os outros são chupadedos de promoção. Chupadedo de promoção, pé rapado, chupa-botas. Não precisa. Esses aí, nós não queremos saber horas nenhuma deles. É revoltante. É revoltante. Vai explicar agora para aqueles que lá nos anos 70 se viram jogados na rua pela família, por serem considerados apóstatas, por terem defendido uma ideia que hoje vocês defendem. Eu não tenho outra maneira de tratar esse assunto. Minha alma se impregna de, de indignação. Eu fico indignado. Indignado. É uma mistura de aversão com impotência e com justiça. Eu fico indignado por sentir-se de mãos atadas e não poder fazer nada, nada, pelos cegos, bitolados que estão baixo a escravidão das seitas de dominação mental. Entre elas, as testemunhas de Jeová. Por isso, a única maneira de me expressar é assim. Eu não tenho outra maneira de me expressar. No dia, notem, deixa eu abrir aqui um momento. Um momento, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ai, ai. Não é fácil, não, hein? Vou falar a verdade, hein? Não é fácil, não, hein? Um momento. Ai, ai. No dia, deixa eu pôr aqui uma coisa para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Há esses dias atrás, né? Eu tive aqui comigo o Chamael, a Conceição, né? Compartilhando com vocês essa notícia, né? Deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem, né? Deixa eu ver se está aí já. Aí está a notícia.
Lembram quando eu trouxe a notícia? Onde eles disseram aí, ó, últimas notícias, ajustes no relatório de serviço de campo. No dia 7 de outubro de 2023, na reunião anual da Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, foi dado o seguinte anúncio empolgante. O anúncio empolgante foi o que resultou na desassociação por apostasia de 500 há umas décadas atrás. Olha o anúncio importante. A partir de 1 de novembro de 2023, os publicadores não precisarão mais relatar o tempo que gastaram no ministério. Também não será mais necessário relatar publicações, vídeos e revistas. Notaram aí? Em vez disso, o relatório de serviço de campo terá simplesmente um campo para se o publicador indique se ele participou em alguma forma de ministério durante o mês. Um xizinho. Participou sim. Não participou, deixa em branco. Lembra o que a gente comentou? Vamos soltar aqui para ver o que a gente falou naquele dia. Na reunião anual da Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Que bonito o nome, né? Parece que... Nossa, pai. Que arrasa, hein? Bem pomposo. Isso, é. No dia 7 de outubro de 2023, na reunião anual da Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, foi dado o seguinte anúncio empolgante. Empolgante, hein? Empolgante, ó. Vocês não sabem como que vocês empolgaram o ativismo, viu? Vocês empolgaram, né? Ai, ai. Ele diz assim, a partir de 1º de novembro de 2023, os publicadores não precisarão mais relatar o tempo que gastaram no ministério. Gente, olha a verdade. Também não será mais necessário relatar publicações, vídeos e revistas. Notem aqui a indicação de que mudou o ramo de atividade, já não é mais a gráfica. Agora, é construção e imobiliário. Por isso, não necessito mais nem saber relatório de publicações. Não nos importa mais para eles. O que importa agora é construir, vender e ramo imobiliário e construção. E aí diz, em vez disso, o relatório de serviço de campo terá simplesmente um campo para que o publicador indique se ele participou em alguma forma de ministério durante um mês. Que fácil, gente. Haverá mais um campo onde os publicadores vão poder relatar o número de estudos bíblicos que dirigiram durante o mês. Os missionários superintendentes de circuito e suas esposas, pioneiros especiais, pioneiros regulares e pioneiros auxiliares vão continuar relatando o número de horas que gastaram no ministério, juntamente com o número de estudos bíblicos que dirigiram. Nas próximas semanas, as congregações receberão mais detalhes sobre essas mudanças. Olha só, que maravilha, né, gente? Vocês gostaram, gente? Vocês acharam bonito isso aí? Hein? Testemunho de Jeová. Até quando você vai entregar a tua vida nas mãos desses canalhas aí? Até quando? Até quando você vai entregar a tua vida na mão de canalhas? Até quando? Hein? Testemunho de Jeová. Até quando você vai entregar a tua vida na mão de charlatães? Charlatães americanos, empresários do ramo dos negócios, da construção e imobiliário. Até quando? Porque agora, vocês viram aí, né? As mudanças, né? Vocês viram? Aí eu tirei um print aqui, ó. Olha o print aí. Apostasia na aldeia número 10. Olha aí. Vamos ler de novo? Apostasia, aldeia número 10. Anuário 1996, página 159. Um movimento que causou muitas dificuldades foi iniciado por um grupo de apóstatas que se autodenominou os ungidos, originando-se principalmente nas aldeias malauianas. Este grupo afirmava que o tempo dos anciãos tinha chegado ao fim de 1975 e que eles, como os ungidos, deviam tomar a dianteira. A matéria no livro Vida Eterna na Liberdade dos Filhos de Deus foi de muita ajuda para auxiliar alguns que tinham dúvidas a entender o que estava envolvido na genuína unção.
Agora notem, mas a influência dos apóstatas se espalhou e muitos dos que lhes deram atenção foram desviados. Como parte da sua doutrina, diziam que não era necessário enviar relatórios à sociedade. Era eles simplesmente os lançavam no ar depois de uma oração. Calcula-se que cerca de 500 foram desassociados em resultado desta influência apóstata. Vira aí? Agora, a gente, né, fica até sem saber o que explicar ou dizer, não é? Como? Como podemos agora entender esta situação? Como? Se lá, nesta época dos anos 70, 80, eles expulsaram 500 por apostasia, por dizer que não era necessário entregar horas de campo, agora vem o corpo governante e diz o mesmo e fica por essas mesmo. É a nova luz. Ou eles estão rindo da cara de vocês? Eles estão rindo, né? Eu acho que sim. Quando penso nesse corpo governante, né, eu penso no seguinte, né? Deixa eu achar uma coisa aqui. Um momentinho. Um momentinho, né? Um momentinho, hein? Um momento, hein? Um momento. Está passando a propaganda aqui do que eu quero mostrar. Um momentinho. Um momentinho. Um momento, hein? Um momento, hein? Eu só penso numa coisa, que a trilha sonora do corpo governante, a trilha sonora do corpo governante devia ser essa aqui. Eu posso mostrar rapidinho, porque senão eles podem, né, tirar a monetização do canal. Né? Eu acho que a trilha sonora do corpo governante devia ser essa, né? A gente somos inúteis. Ai, ai, ai. Essa é a melô do corpo governante. A melô do corpo governante, gente. Inúteis. O que é A hoje é B amanhã. O que é C amanhã é H daqui 3 anos. E assim é. Inútil. A gente somos inúteis. Assim é, gente. Fazer o quê, né? Paciência, hein? Paciência, gente. Tive que tirar rapidinho, né? Porque senão direitos autorais. Fazer o quê, né? Tomara que os governos comecem a perceber que eles são inúteis, né, para o bem, mas são muito nocivos para causar o mal. Eles causam o mal, né, e destroem vidas e pessoas. Assim que, olha, gente, eu queria trazer essa notícia para vocês hoje, e agora eu quero vir a opinião de vocês. E aqueles que tiverem vontade ou quiserem, né, dar a sua opinião sobre a apostasia do corpo governante, estão convidados. É só dizer aqui para mim no WhatsApp, Adriano, eu quero dar a minha opinião. Eu deixo vocês entrarem aqui, né, um momentinho e dar a tua opinião, né? Eu vou dar
o direito a vocês de opinarem, já que o canal é a voz de vocês, né? Então, aqueles que tiverem o desejo podem entrar e dar a opinião de vocês, tá bem? Tá bom? Deixa eu ler aqui alguns comentários primeiro. Hoje fui falar com jeito com meu marido sobre o corpo governante. Ele falou: não quero essa conversa em casa. Eu disse: o pior cego é o que não quer enxergar. Lúcia Helena Osório, um beijo no teu coração, querida Lúcia Helena. Helenita Oliveira, eu já expulsei o corpo governante há muito tempo. Parabéns, Helenita. Alenina Silva, boa noite a todos queridos e queridas. Boa noite, like dado. Isso é, gente. Vamos deixar o like, ative o sininho. Compartilhem essa live, por favor, queridos. Isso é, agora a Lu também, a Desert Rose, querida. Isso mesmo, Lucilena Osório Moreira. Quem sabe um dia seu marido desperte. Ou quem sabe, né, querida? A Desert, a Lu diz, destruíram a vida e a família de milhões no mundo inteiro. É verdade, Lu, tem toda a razão, querida. Um beijo no teu coração. MSDRR, Cristóvão Zacarias, bem-vindo à nossa família, como os demais, claro que sim. Né? Marcelo Moura, tá por aí também. A verdade de hoje é a mentirinha de amanhã. Claro, é assim que funciona ali. Tereza Vieira, boa noite, like 61. Obrigado, querida. Conceição Carvalho, são narcisistas de marca maior, jamais reconhecem seus erros, não se desculpam. Isso é. Celeste Blanco, ela diz, me uno ao canal, pero no entiendo lo que dice, ni lo que escribís ustedes. Celeste, se presta bien la atención, se te fijas bien, es parecido el portugués con el castellano, ¿eh? Se puede entender. Un besito, Celeste. Um besito em tu coração. Play, querido de Angola. Eles fazem as pessoas de bobos e robôs. São estes que irão queimar no lago que queima com fogo e enxofre. Isso é. Um beijo no teu coração, querido Play. Cristiane PN, ela diz: minha reunião foi mudada. Eles querem que eu mande os áudios para eles e depois eles marcarão uma nova reunião. Eu não vou mandar. Se quiser, tem que ouvir na minha frente. Parabéns, é isso aí, querida. E deixa eu ver aqui no WhatsApp se alguém quer entrar, né? E depois a gente continua com mais comentários, não é? Eu vi que teve pessoas aqui que ajudaram. Me parece que a Lu, né? O Calico. Obrigado pela ajuda ao canal de vocês, queridos. Obrigado. O Marinho manda um tchauzinho. Tchau, Lu, Calico, e a todos que ajudam no canal. Um besito. Ele tá ficando apóstata também, esse rapaz aqui, viu? Ele tá ficando apóstata. Deixa eu olhar meu WhatsApp, ver quem quer entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem. O Wagner disse que quer entrar. Um momento. Um momentinho. Deixa eu mandar aqui, né? Para ele o link da live. Já está. Está enviado, né? Você pode já entrar e dar a tua opinião, né, sobre o que você achou, né, desta informação de hoje e como essa informação pode ajudar outros a ver que estão sendo enganados dentro de uma seita de dominação mental. Né? É importantíssimo ver a voz de vocês. Por isso este canal chama Adriano, a voz dos que não falam. Serve para que vocês deem a sua opinião sobre o que estão vendo aqui, né? Crise de consciência diz, eu não suporto mais essa seita. Corpo governante são os cínicos, claro que sim. A Celeste Blanco diz, te pillo algo, você entende alguma coisa, ela diz. Quando hablas, pero no todo. Quando você conversa, mas não entendo tudo. Um beijinho, um besito em teu coração, Celeste. Graças por tu apoio. Maria dos Reis diz, Celeste Branco, muita porcaria mesmo. Muita basura, disse no corpo governante. O Jaime diz,
Oi, aqui é o Jaime. Essa seita me causou diversos traumas. Lamento, Jairo, querido, lamento muito os traumas. Todos aqui estamos na mesma situação, querido. Também está aqui MSDRR. E como são, hein? Claro. A Celeste Blanco, em castelhano, ela diz: que porcaria de seita, quando nós sofremos, quanto hemos sofrido, como sofremos milhares de pessoas, desculpa. Eu me lembro muito do que passaram duas irmãs de Malawi por estarem aí fanáticas, né? Igual que estes 500 irmãos que expulsaram lá em Moçambique. Claro que sim. É assim, querida. Ianca Silva diz: expulsa os bezerros. Governante, claro, isso é. José Tenório diz: eles estão desestimulando os seguidores saírem no serviço de campo, porque muitos moradores estão fazendo muitas perguntas para eles e eles não estão sabendo responder. Esse é um dos motivos, José Tenório, mas tem um ainda maior que esse, que é o que eu acho. E se vocês acham, pode dizer também. Hein? Penso que eles querem diminuir a atividade de pregar as horas, né, de casa em casa, para aumentar a atividade dos publicadores e concentrar nas construções e reformas de salões do reino. Quanto menos se trabalha no campo, mais vai dedicar tempo às construções, que é o verdadeiro ramo de negócios deles, que é a imobiliária e a construção. É um negócio deles. Então, pode ser isso também, mas eu penso que eles pensam um pouco mais de maneira empresarial, querendo aumentar a construção e a mão de obra grátis. Né? O Play diz o seguinte: o corpo governante se contradiz sempre, claro que sim. Visão mental diz o seguinte: o porco repugnante compartilhando da lavagem com os filhotes do chiqueiro. Bom, bom, sim. Fazer o quê, né? A Maria dos Reis, Celeste Blanco, muitas porcarias mesmo, isso é. Claro, gente. Infelizmente, nós temos que ver essas coisas, né? E terminar às vezes, por dar-nos por vencido, né? Porque tem pessoas que estão lá dentro que a gente ama, tentamos dialogar, as pessoas ainda ficam com ódio da gente. Se enchem de ódio contra nós. A Maria dos Reis diz o seguinte, olha, ela diz aí, deixa eu ver aqui, Maria dos Reis. Ela diz aqui ela diz. Construções, vídeos para os bitolados, sim. E aqui o André Luiz Zimmer diz, em breve as horas gastas nas reformas e construções vai contar como hora de ministério. Já acontece isso, querido. Já acontece. Os que estão no tempo integral já marcam as horas de construção como horas de pregação. Já... Olá, Wagner. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Boa noite, meu querido. Tudo bom? Tudo bem. E você, como está? Tudo jóia. De novo eu tô com esse probleminha na câmera, rapaz. Eu não sei por que tá acontecendo isso. Né? Bom, mas nós escutamos a tua voz. Não tem problema. Você pode dar aqui a tua voz. Este canal é Adriano, a voz dos que não falam, e aqui você pode falar. O que você achou, Wagner, desta informação do anuário de 96, onde 500 pessoas em Moçambique foram expulsas por apostasia por dizer que não precisava entregar horas de pregação? Eu acho impressionante como que eles mudam os ditames, né? As regras do jogo ao seu bel prazer. É ridículo. Sinceramente, Adriano, quando você mostrou aí, olha, eu vou morrer e não vou ver de tudo dessa organização, porque eu já acompanho você já tem um tempo, a gente sempre troca algumas informações, mas essa daí, para mim, sinceramente, é ridículo. É ridículo, sabe? Porque, como você mesmo falou, meu irmão, o que acontece com a vida dessas pessoas que foram expulsas por causa disso? Como que tá a família deles? Vão ser readmitidos novamente? Vão pedir desculpas e voltar? A gente sabe que não, né? A gente sabe que não, estão largados. Então, olha, é complicado. E aconteceu um caso aonde que eu frequentava,
que graças ao Criador e o discernimento que ele me deu e as informações que eu estou pegando com vocês, eu frequentava, não frequento mais, um irmão nosso também foi expulso porque ele expôs essa opinião há exatos 8 anos atrás, que não tinha essa necessidade de relatório. E ele foi constatado como apóstolo. E hoje ele também foi expulso. Quer dizer, essas luzes da árvore de Natal é ridículo, né? Mudam. Wagner, querido, você já entrou aqui em algumas ocasiões, já falou um pouquinho, né, da tua opinião sobre o que você pensa, né? E nós queríamos saber, se você quiser contar para nós, se é que você pode, contar um pouco da tua história dentro dessa organização. Sim, posso, se me permite. Você conheceu essa organização há quanto tempo, Wagner? Meu irmão, eu tive o infortúnio de procurar essa organização e entrei nela a estudar em 2010, 2011. Não. Peraí, não. Foi bem antes. Em 2001, porque eu sou batizado em 2003. Né? Eu sou de 2000. Então eu tive o primeiro contato com eles devido a isso daí. Sei. Você se batizou em 2003? Eu me batizei em 2003. Sei. Então você leva bastante tempo nessa organização, 20 anos? 20 anos, meu irmão. 20 anos, isso. E você estava servindo em que lugar do Brasil? Não precisa falar a congregação, né? Mas em que lugar do Brasil? Eu falo sem problema nenhum, meu irmão. Para mim, assim, eu servi na Zona Sul de São Paulo, inicialmente no SP 116, Zona Sul, e na última eu estava no SP 93 ou 96, já nem me lembro mais. Sei. Mas... E na congregação que você estava? A congregação Pode falar. Pode perguntar. Congregação Jardim Santa Fé. Congregação Jardim Santa Fé. E é só você que era testemunho de Jeová da tua família ou tinha mais gente? Meu irmão, durante um tempo eu ficava muito chateado que sim, hoje eu estou muito feliz que só eu que caiu nessa esparrela mesmo. Sei, só você. Então, esses 20 anos que você ficou lá dentro, você se batizou em 2003. Isso. Você progrediu dentro dessa organização, como eles falam? Eu tive uma sessão, meu irmão, que assustou todos na congregação e no circuito. Eu tive uma sessão meteórica. Por quê? O que acontece? Eu, sedento da verdade, eu me engajei muito. Tanto... A verdade ou a mentira? A verdade ou a mentira? Rapaz, eu já nem sei, porque é uma bagunça danada, mas tá bom. É uma mentira, né, meu irmão? Sim. A verdade, a mentira, a verdade da mentira, né? É a verdade da mentira. Eu, meu irmão, com 8 meses de estudo, eu já estava querendo sair no campo. Sei. Com 8 meses. Com 8 meses e meio, comecei a ser publicador não batizado. Que livro você estudou? O primeiro que você estudou com eles? Eu iniciei o Bomba Marrom, né? Que é o conhecimento que conduz à vida eterna. Sei. Que teve o outro Bamba, né? Que vocês falam bastante, que é... Sei, o azul. O verdade que conduz à vida eterna. Isso, e o conhecimento foi o substituto dele, né? Sim. Isso, eu estudei nele, né? Primeiro foi a brochura, que eu achei um porre aquela brochura. Sei. Aí eu fui pro conhecimento, né? Eu comecei mesmo no conhecimento. Depois de 9 meses, mais ou menos, 9 meses e meio, eu já estava me dedicando ao batismo. Você se batizou em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Legal. E aí, caiu a conexão dele. Caiu, já ele volta. E ele continua a nos contar a história dele aqui. Aqui, já voltou. Voltou. Vê se você ativa a câmera, vê se você consegue ativar a câmera. Eu tô tentando aqui, por isso que deu uma saída, meu irmão. Eu não sei, da outra vez, eu não sei o que eu fiz, eu tô falando aqui e tô tentando achar. Eu quero ativar a câmera. Quase entrou agora, hein? Quase. Vamos ver aqui o que acontece. Quase entrou. Então,
Repete a pergunta, meu querido, para ver se Que eu você consigo... você se batizou aí em São Paulo, você falou? Isso, Salão de em São Paulo. assembleia ou em algum lugar? Onde foi? Aí foi num congresso, meu irmão. Foi num congresso. Sim, Foi no congresso de 2003. 2003. Foi quando Foi... teve também o Congresso Internacional aqui na Espanha, no Camp Nou do Barcelona. Ah, 2003. olha. Olha, uma coisa. E Ah, uma pergunta. O que mais sim. te chamou a atenção quando você se tornou testemunho de Jeová? Você não era testemunho de Jeová, pregaram para você. O que te chamou mais Isso. atenção nessa organização para você se tornar uma testemunha de Jeová? O que é que mais te atraía? Olha, o que me atraiu... Caiu de novo. Caiu de novo a conexão. Vamos ver se ele volta. Um momentinho. Qualquer dia eu quero entrevistar aqui a Geraldo Pitondo. Ele está aí, ó. O dia que ele quiser entrar, é só ele falar. Eu mando o link. A mulher dele vai matar ele lá. A mulher dele está mais fanática. Eu mando o link pro Geraldo Pitondo. Aí ele entra aqui para falar para nós o que está acontecendo com ele. Coitado do Geraldo. Caiu a conexão com o Wagner. Wagner, se vocês não sabem, ele é aquela pessoa que ofereceu ajuda a Lia, né? Ele é psicoterapeuta, algo assim. E ele ofereceu e disse que está tendo ótimos resultados, do qual eu fico muito feliz, que a Lia está por aí também. E eu mando um beijo para você, Lia, e um beijo para o Wagner. Aí, Wagner voltou agora com câmera. Descobri. Ô, meu irmão. Então, voltando à pergunta, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte: foi quando eu vi o texto que falava sobre a idolatria das imagens. Sim. Quando eu vi isso, eu acreditei piamente que eu estava descobrindo a verdade. Aí eu me decidi que eu ia me dedicar 100% em fazer a vontade de Deus, sendo que antes eu fiz uma oração, eu já tinha me dedicado a Deus em fazer a vontade dele bem antes. Aí quando eu vi esse texto, falei, pronto, eu acho que é aqui mesmo. Né? E foi a primeira coisa que me causou realmente um maior impacto, que aqueles livros de Salmo, que fala das imagens e tal. Foi, enfim. Aí eu... Muito bem. Isso te chamou a atenção para a organização. Aí você começou a estudar, tal, se batizou, né? Sim. E aí você começou, e como você progrediu? Até que cargo você chegou a ocupar? Muito bem. Com 6 meses, meu irmão, eu já estava com uns 4 meses, eu era um pioneiro simbólico. Eu fazia olha o chupa-dedo. Eu fazia horas de auxiliar, 50 horas, mesmo sem poder. Quando eu pude fazer a petição, eu já fui para pioneiro regular. Então, com 9 meses de batismo, no máximo, nem chegou a isso, tá? Eu já fui anunciado como pioneiro regular. Sim. Com 1 ano e 2 meses de batismo, eu fui convidado a ser servo ministerial, onde eu servi por 4 anos e meio. Nesses 4 anos e meio, meu irmão, eu tive a oportunidade de cuidar de 8 meses da escola do Ministério Teocrático como dirigente da escola. Sendo que tinham anciãos lá, sim, mas devido a... Você era servo ministerial? Eu era servo ministerial. Isso. Sei. E devido à facilidade... Eles viam você como possível ancião, então? Eu acreditava que sim, meu irmão. Só que não, né? E isso começou a me frustrar, porque eu queria muito, né? Mexer na organização, né? Como a gente quer mudar muitas coisas. Alguns estão te escutando agora, vão pensar assim, tá vendo? Esse aí se tornou apóstolo porque deixaram ele ser ancião, por isso ele está aí revoltadinho. Negativo. O que foi que aconteceu com você, Wagner, para você descobrir que aquilo era uma mentira? Olha, antes disso daí, eu não vou entrar nos detalhes nesse momento, pode ser uma outra área, eu já tinha passado por alguns problemas com pessoas, né? Na organização, perseguição, calúnia, difamação, mas isso eu superei, né? O que fez com que eu metesse o pé no freio
foi o seguinte, meu. Há 5 anos atrás eu fui para Sorocaba trabalhar, né? Sim. E estava dedicado. E devido a um congresso, eu pedi licença na empresa para poder participar. Até então, meu encarregado deu um ok, porque eu era um funcionário exemplar. E devido a algumas leis da Dilma, que não poderia trocar de horário, ele falou: olha, Wagner, infelizmente eu não vou poder te liberar e tal. Eu falei: não, só que eu já tenho esse arranjo, comprei a passagem, eu vou ter que ir para São Paulo para fazer uma viagem e não tenho como mudar. Fui despedido, porque eu faltei sem justificativa, não pude entregar uma justificativa, porque realmente não teve, né, tipo, atestado essas coisas, e fui mandado embora. E é interessante, meu irmão, que assim, faltava 2 semanas, uma semana, para me completar 1 ano de empresa. Sim. E eles me deram como 1 ano de empresa para eu poder pegar o benefício do seguro. Pagaram a semana e o mês que eu faltei, não descontaram e assinaram como mês. Quer dizer, eu vi as bênçãos de Deus nesse sentido. Voltei para São Paulo, peguei o seguro e fui me empreender. Comecei a fazer geladinho gourmet e vender na rua. Sim. Aí, metade das pessoas disseram que eu era vagabundo, que eu não queria saber de trabalho, por isso que não parava em trabalho nenhum. E uma outra parte falava: olha, irmão esforçado, exemplar, está se dedicando ao reino. Sim. Veio a pandemia. Isso antes eu tive uma discussão em casa, mas enfim. Veio a pandemia, certo? Você ligou para mim para saber se eu estava precisando de comida? Você ligou para mim para saber se eu estava bem de saúde? Você ligou para mim para saber, meu irmão, você precisa de uma ajuda espiritual, uma ajuda para ir no campo, seu relatório está pouco? Você ligou para mim para saber como que estava a minha família, sendo que eu tive um problema seríssimo com a minha família e fui morar de favor, sendo eu ainda estou até hoje, diga-se de passagem, tá? Então, meu irmão, pela a falta de amor que foi nítido, fez com que eu me refreasse e começasse a observar de longe que de amor não tinha nada, enquanto outras pessoas faziam tão pouco e estavam nos arranjos. Exemplo, estudante de ancião, amigo de ancião era indicado, amigo do ancião. Enquanto eu saí da empresa porque fui para um congresso, não foi por vagabundagem, por me dedicar a essa organização imunda e imoral, né? Sim. Fiquei desempregado, veio a pandemia e ninguém veio me procurar, ninguém veio me visitar. Só teve um irmão e as iniciais é RL. Se um dia ele ver, ele vai saber quem é. Foi um substituto de superintendente. Ele me ligava todo dia e me dava um maior amor. Eu tenho ele como muito carinho, embora ele tá lá. Mas foi o único amigo que realmente se importou comigo. Os demais anciãos, poucos estavam cagando para mim, desculpa a palavra, mas era essa a verdade. Isso me deixou muito triste, meu, porque eu me dediquei tanto, eu sempre fiz com tanto apreço. Foram 15 anos de total dedicação de coração para depois ser tratado como um cachorro, um lixo. Sim. Olha, isso aqui é interessante, né? Muitas vezes nós, aqui o Ian Curtis fez um comentário aqui interessante. Ele disse assim: olha, esse negócio de ligar é complicado. Às vezes nós ficamos esperando que nos liguem, né? Mas será que nós ligamos também e visitamos outros, né? Eu, por exemplo, era uma pessoa que sempre estava preocupado por outros, visitando, ligando, né? Com você, como era, Wagner, lá? Você também se dedicava, se preocupava com outros? Como você era dentro da sua organização? Sim. Como é o nome do rapaz que fez esse comentário? É o Ian, Ian. é um inscrito fantástico, ele é muito amigo sim. meu, Ian Curtis, né? Ian, é assim, Ian, eu entendo a sua posição e eu levava tão a peito que aquela orientação que não só cabe aos anciãos, como diz o meu irmão aqui, tomar a frente disso, como eu me importava. Quando eu fui servo, eu visitava pessoas. Eu via as pessoas que estavam com necessidade e comentava com os irmãos: olha, vamos movimentar um
entregar uma cesta, ajudar esse irmão. Meu irmão, eu tive uns tempos atrás, eu fui co-CEO de empresas. Sim. Né? Eu fui co-CEO de algumas empresas de amigo meu e eu tinha como objetivo ajudar essas pessoas que estavam lá dentro passando necessidade. Sim. Então, Ian, assim, eu ligava, eu me importava, mandava mensagem, sim. E eu sei que muitas pessoas se esperam, não era o meu caso. Eu era muito ativo e até hoje eu tenho muito amor pelas pessoas. Eu tenho uma tristeza profunda, o irmão Adriano sabe muito bem disso, com a diretoria, os anciãos que realmente estão cagando pra gente. Olha, uma coisa, Wagner, ficou bem explicado, né? Você se preocupava. Uma coisa, então você falou que a falta de amor que você percebeu lá dentro foi uma das coisas que fez você pisar no freio, né? Sim. E o que fez você definitivamente deixar de assistir e não querer. Você não é desassociado, não é? Não. Eles ainda não te procuraram? Não, ainda não. Não. Então você pode ser procurado por eles a qualquer momento. Ô, Glória. O que fez você falar assim, não, basta, já não assisto nenhuma reunião mais? Foi a tua própria convicção ou foi você também ter assistido canais de dissidentes, dos ativistas? Primeiramente, meu irmão, foi a minha própria convicção, sim. Por quê? Eu via que era mais do mesmo e estava ficando muito chato. Às vezes falava tudo a mesma coisa. E ninguém entende e põe em prática. É sempre amor, família, casamento, dedicação a Jeová, blá, blá, blá. Isso já começou a me perturbar. E eu comecei a fazer pesquisas por conta própria. Comecei a ver muitas outras informações, que inclusive os filósofos já falavam de Deus e de amor entre pessoas, seres humanos, muito antes de Cristo. E que Cristo repetiu muitos ensinamentos, como o de Aristóteles, de Sócrates e muitos outros. E a organização mete lenha neles. Não se pode estudar filosofia. E eu estudei filosofia, um pouco de grego, do latim, e vi que a tradução da Bíblia está completamente adulterada. São poucos exemplares bíblicos que trazem a tradução. E aí eu comecei realmente a falar, quer saber? Não ensinam nada de novo. É sempre mais do mesmo. Eu perdi a vontade. Com um pouco de medo, não vou mentir, mas eu perdi a vontade de ir. E depois, vendo o canal de dissidentes como o seu, os Manito, aí foi ladeira abaixo, como se diz lá. Das coisas que você descobriu sobre a organização, das quais muitos que estão lá dentro dizem que é mentiras apóstatas, qual das coisas mais te chocou, que você não imaginava que a organização estivesse metida e que eles estão atuando de maneira hipócrita? Olha, vamos lá, aqui o negócio é comprido, né? Quando eu vi que eles fazem parte, sim, de uma organização imobiliária. Quando eu vi que eles, como que se diz, os membros do corpo governante não são escolhidos por Espírito Santo e está na orientação deles. Quando eles vendem salões do reino para a própria cristandade, que eles metem o pau. É ridículo. Isso daí. Uma coisa, Wagner. Nossa. Uma coisa, querido. Quando você estava dentro, você já tinha escutado falar sobre esta organização estar envolvida em abuso de pequenos? Você sabia desta notícia ou tinha rumores e você depois confirmou? Rumores. Eu não queria acreditar, porque para mim seria um absurdo. Eu acreditava que algumas más pessoas, assim, tivessem envolvimento, como porcos tem em todo lugar. Mas que ela estava envolvida a fundo. Não sei nem a palavra. Tão envolta nisso, eu não sabia, não tinha a menor ideia. E quando eu vi isso também, meu irmão, que é um ponto bem interessante de se levantar, olha, é ridículo. Ridículo. E uma irmã, que eu posso dizer assim, que é uma dissidente não declarada, ela falou, veja bem, ela fez parte de Betel, ela frequentou Betel, ela teve acesso a daquelas ilhas que eu já tinha ouvido dizer também que eles têm, numa festa onde tinha mulheres seminuas, e tem uma foto dela com
membros do corpo governante aqui do Brasil fazendo não, membros do governante do Brasil não pode ser porque não tem. Membros de Betel do Brasil. Isso. Representantes da CUPLA, isso. Bem pontuado. Isso é. Isso sim, porque os membros do corpo governante estão lá em Warwick, Estados Unidos. Né? Eu falei errado. Pergunta, Wagner, uma pergunta, querido. Quando você descobriu tudo isso, que você decidiu e saiu definitivamente, você tentou comunicar as coisas que você tinha descoberto para alguns que você acreditava que eram seus amigos lá dentro? Sim. De maneira homeopática, como se diz, em pequenas doses. E eu percebi que eles começaram a olhar diferente para mim, mas eu tentei, sim, trazer algumas perguntas para raciocínio, né? Mas, infelizmente, eu não tive muito êxito por enquanto, mas eu tentei, sim. E vou tentar de novo, não vou parar, porque agora eu tenho um pouquinho mais de documentos, né? Graças a você e alguns outros aí. Inclusive, eu quero pegar mais algumas coisas que eu quero ter em mãos para chegar e falar, olha aqui, ó, vai atrás disso daqui. Mas, enfim. Sei. Uma coisa, é interessante, né, conhecer um pouco da tua história e ver que você viveu também muitas coisas. Agora, uma pergunta eu gostaria de fazer, né, para a gente não te incomodar muito, é a seguinte. Apesar de você ter ficado lá 20 anos, né, ter se dedicado, ter vivido o espírito dentro da organização e ter saído agora, o que você consideraria que você carregou de traumas desta organização que talvez te acompanhe por toda a tua vida? Tem algum sentimento que te incomoda por ter estado lá dentro? Sim, a falsidade. A falsidade, a falta de amor, que de fato eu já estava notando e se comprovou. A luta desenfreada por cargos de ser ancião para fazer discursos, sabe? E o descaso foi muito grande com a minha pessoa. Por quê? Porque eu não vi de uma família de influência dentro, eu vi de uma família humilde, eu estava sozinho na verdade, sempre estive na verdade, né? Sim. E em nenhum momento eles se preocuparam realmente com a minha pessoa. Então, assim, a falta realmente de apreço que tanto pregam, que tem lá o amor e essa coisa arada toda, não existe. E, assim, a sensação de engano, de ter sido enganado, ludibriado. Sim. Quando é que você deixou de ser servo ministerial? 4 anos e meio, 2007, 2008, entre 2008 e 2009, meu irmão. E eles tiraram você de servo ministerial por algum motivo em especial, Wagner? Sim, porque assim, até então eu tinha me envolvido com um relacionamento fora da organização, né? Sim. E como era a orientação lá, eu me enquadrei em uma conduta desenfreada e entreguei o privilégio. Sei. Você foi e confessou que você estava com uma relação fora, tal, e você foi sincero lá e se entregou, né? Porque, claro, para quem não sabe, que está entrando aqui por primeira vez, lá nas Testemunhas de Jeová, a pessoa praticamente, principalmente se ocupa algum privilégio, escravilégio lá dentro, escravilégio, é proibido, né, de se relacionar com quem não é testemunho de Jeová. Você não é que é proibido, você até pode, mas você vai ter consequências. Você vai ter consequências. Você será considerado um mau exemplo se você tiver um relacionamento afetivo com o que eles chamam de mundanos. Assim que, todos vocês que estão assistindo aqui, que não são testemunhas de Jeová, ou que têm simpatia pelas testemunhas de Jeová, que elas te visitam, quando eles não estão pregando para vocês para eles são mundanos. Eles consideram vocês como más companhias. Tanto vocês como seus filhos são más companhias e mundanos para eles. Tanto é assim que eles vão ter um contato limitado com você. Se você ficar convidando eles para festinha na tua casa, que tiver mais pessoas que não sejam testemunhas de Jeová, eles vão começar a recusar esses convites teus. Por quê? Porque para eles, vocês são mundanos,
más companhias. Então, preste bem atenção ao que vocês estão escutando dentro da casa de vocês e a quem vocês recebem, pensando que estão recebendo a palavra de Deus, e na verdade vocês estão recebendo um convite para cair numa armadilha. Então, tomem cuidado com isso. Né? Assim que nada, Wagner, alguma coisa mais que você gostaria de contar para nós? Tem algum dia que você passe sem pensar nessa organização? Irmão Adriano, você fez uma pergunta capciosa, viu? Não tem, por incrível que pareça, não tem. Por mais que eu me sinta liberto e livre, é uma coisa que fica marcada no nosso cérebro. Eu tô vendo que eu vou ter que me reprocessar em terapia também, porque fica marcado como ferro de marcar boi. É uma marca no nosso subconsciente que é complicada. É complicado. Eu diria até mais, se você me permitir, você falou aí das pessoas de que estão fora, que estão nos assistindo aí, eu diria que vocês são considerados repulsivos para eles, que não são dignos da presença, que só entram em contato e só servirão para eles o dia que vocês decidirem se tornar uma testemunha de Jeová. Caso contrário, vocês não são dignos do perdão de Deus e merecem a morte. Inclusive, são alvo de críticas quando vocês não os atendem. Vão ser destruídos. Agora não, com a nova lamparina, né? Mas são considerados pessoas repulsivas. Olha, esta pergunta que eu te fiz, Wagner, sobre passa algum dia que você conseguiu passar pelo menos algum dia sem pensar nesta organização? Esta pergunta eu fiz a você, porque como você trabalha na área da psicologia e tal, podemos dizer que todos, hein, os que saímos desta organização, todos, hein, praticamente, não conseguimos passar um só dia de nossa vida sem que algo nos atormente do que vivemos dentro desta organização. Isso é uma prova evidente de que nós sofremos, alguns em baixa medida, outros em um alto grau, de algum transtorno mental causado pelas seitas de dominação e controle mental. Porque esta pergunta que eu acabo de fazer para você, eu já fiz para várias pessoas. E todos me respondem o mesmo. Não consigo passar um só dia sem pensar em algo negativo que esta organização me causou. Eu converso com amigos meus que também saíram. Hoje mesmo eu estive conversando com o Oscar, meu amigo querido, como se fosse família para mim. E não tem jeito. Por mais que a gente tente conversar de qualquer outra coisa, o assunto principal sempre é o dano que esta organização causou em nossas vidas. Por isso eu fiz essa pergunta para você. Wagner, você passou um só dia depois que você saiu de lá sem pensar nesta organização? Não, meu irmão. Você não. Disse que não. Todos os dias, em grau maior, em grau menor. E você, como profissional desta área, da psicoterapia, né, e essas coisas, Isso. Como você qualificaria esse diagnóstico? Meu irmão, como terapeuta da psique humana, trabalho com a psicologia e mente humana, eu posso dizer que é um trauma emocional com um efeito destrutivo que ela causa, devido à sua forma de dominação. Ela entra em todos os aspectos da nossa vida, não tem um aspecto que ela não queira dominar. E isso causa estrago imenso, imenso. É um trauma psicológico que é quase que sem um tratamento adequado é irreparável. Porque, como o irmão mencionou, eu, embora terapeuta e conheço a mente humana bastante, eu tenho minhas recordações. Inclusive, eu quero confessar e te abrir aqui que recentemente, semana passada, eu fiquei mal porque a organização, essa maldita organização, me tirou tudo. E quase tirou a minha família, sendo que não é testemunho de Jeová, porque eu considerava eles pessoas que não mereciam a minha presença, porque não eram servos de Jeová. Eu perdi amigos, eu não tenho ninguém, meu. Hoje eu não tenho um amigo.
Eles me tiraram todos os meus amigos. Eu não tenho com quem conversar. Às vezes eu até te perturbo com algumas coisas. Eu não tenho com quem conversar. Eu não tenho amigos. Toda a minha roda de amigos foi destruída devido a essa maldita seita. Olha, Então, Wagner, isso não tem como eu não pensar nela, porque se não, meu irmão, eu até me emociono, porque se não fosse meus pais me aceitarem de volta e me emprestar um canto para morar de favor, por enquanto, eu estou aqui de favor, eu não teria para onde ir. E o que eu fiquei muito triste, meu irmão, foi que eu ia parar, eu não contei, mas eu vou falar, nesse meio tempo que eu fiquei... Olha, tem coisas, Wagner, que não é necessário você falar, viu? Coisas muito íntimas da tua vida pessoal, Tranquilo. Coisas que podem comprometer não, outras pessoas, bom, nem nomes. É bom que todos saibam. Eu digo que tem coisas tão íntimas e profundas que eu não quero que você se exponha para depois Tranquilo. se arrepender, entendeu? Não. Tá bom? Esse canal é para que você contar os efeitos que essa organização causa. É destrutivo. Tal. Isso é. E se você quer desabafar ou contar coisas muito pessoais tuas, você pode ligar para mim no privado e a gente bate papo por WhatsApp, o que você quiser. Agora, pense bem no que você vai dizer para depois você também não ficar aí se sentir prejudicado por falar em público aqui em direto coisas que talvez sejam muito privadas. Não, de maneira alguma. Percebi que eles não tinham amor foi pelo seguinte, cara. Eu tive um problema onde eu estava morando e tive que entregar a casa porque eu estava naquela época da pandemia, eu não me dei bem no meu empreendimento anterior e, por incrível que pareça, meu irmão, eu ia parar em um albergue ou embaixo da ponte, porque eu não tinha aonde ir. Eu não tinha moradia. Eu quero que vocês que estão ouvindo essa live prestem bastante atenção. Eu, como testemunha de Jeová, ativa, não tinha essa barba aqui, ativa. Recentemente saí do serviço de pioneiro, eu ia parar em um albergue e nenhum ancião veio me procurar e me dar auxílio. Nenhum irmão se consolidou e me oferecer uma casa de cachorro para passar um tempo até eu me restabelecer. Então isso me machucou muito. Eles não têm amor. E isso até hoje me machuca que você não tem ideia. Então não há um dia que eu não lembre disso. E com rancor. E eu sou terapeuta da psique humana e isso me destrói. Todos os dias eu tenho que me parar, pensar e tocar a vida. Porque eles destruíram a minha vida nesse sentido. E se não fossem meus pais me cederam espaço, isso me dói muito, porque eu considerava eles como eles veem qualquer pessoa. Entende? Então isso me machuca muito, porque eu perdi tudo, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém. Olha só, os comentários aqui, Wagner, são do mesmo caminho, né? O André Luiz Zimmer diz: sonhava com os anciãos e meu pai me repreendendo. Outra diz, Adolfo diz: Rosângela, você fez muito bem, ninguém merece ser rejeitado, né? Depois, outros aqui, como o Lucas Valente disse, síndrome do trauma religioso, que é outro comentário que me chamou a atenção, né, Lucas Valente? E muita gente aqui comentando, né? Simone, por exemplo, diz aqui: verdade, não bastasse anos perdidos lá dentro, ainda nos sentimos prisioneiros quando saímos, claro, porque a própria mente te castiga, né? Porque sim, o cérebro humano ele é programado para não haver muitas mudanças no seu ritmo e cotidiano e nos seus costumes. Toda vez que você necessita fazer uma mudança de pensamento, energia gasta. E o cérebro não quer. O cérebro está programado para gastar pouca energia, não quer gastar muita. Então, por isso, você sofre muito na hora de ter que mudar conceitos da tua vida. Sempre por dentro você diz: não pode ser. Quando você descobre que aquilo que você acreditava ser a verdade absoluta é uma mentira, o teu cérebro luta contra você. Isso. Quer te obrigar a ser escravo do antigo pensamento. E você chega a chorar, a se martirizar, a se culpar por estar pensando de outra maneira. E então, isso é estudar como funciona a nossa reação cerebral diante de mudanças necessárias.
Por isso, tem muitas pessoas hoje que, ao se deparar com a realidade desta organização, preferem deixar de lado sua própria individualidade e se sujeitar a uma mentira para não perder a família. Isso eu tenho visto casos e mais casos aqui no canal, de pessoas que entram em contato comigo e dizem, né? Adriano, olha, só que eu prefiro continuar como eu tô, porque eu não tenho condições emocionais de afrontar a perda da minha família. Imagina isso, gente. Uma pessoa ser obrigada emocionalmente a se sujeitar a uma mentira simplesmente por medo das consequências do que esta seita diabólica causa na vida de uma pessoa que não está de acordo com as suas diretrizes. Isso eu tenho provas aqui de áudios, de WhatsApps e de pessoas que podem entrar aqui agora mesmo neste chat e dizer, olha, eu mesmo emocionalmente ainda não tenho condições de sair dessa organização. E depois, aqui na Espanha, no julgamento aqui na associação, eles dizem que não, que é fácil sair da organização. Não é. Ontem nós vimos aqui na live o irmão Eric Wilson passando lá pela pressão mafiosa que tentavam fazer com ele numa comissão judicativa. Eu vi essa live. Isso. Então, o que eu venho dizer aqui é, principalmente a vocês que estão sendo abordados pelas testemunhas de Jeová, não entrem neste engano. Diga não, basta. Eu mesmo, Adriano, perdi praticamente 95% de minha família devido a esta organização. Perdi o contato com meus pais. Eu fiz uma promessa que eu nunca mais pegaria o telefone para ligar para ninguém, que não sejam os meus filhos, para ninguém da minha família. Para ninguém mesmo, inclui todo mundo, porque quando eu mais precisei, quando eu estava no fundo do poço, deprimido, pensando em desistir de viver, e eu uma vez peguei o telefone e liguei para meus pais. E não atenderam o meu telefone, não uma vez, várias vezes. Se tivesse acontecido algo grave comigo naquela época, eles iam, a maioria, né? Não digo meus pais, a maioria dizia, morreu, era uma apóstata mesmo. E diriam bem feito ainda. Agora, se ligarem para mim, serão bem recebidos e atendidos sempre, porque eu amo os meus pais. Mas eu não vou dar mais a possibilidade do ostracismo para comigo. Se acabou. Quem deveria estar bravo, nervoso, ofendido e magoado com vocês sou eu. Porque vocês me colocaram nesta seita maldita. Neste engano diabólico. Embora vocês estejam enganados também. E eu entendo isso. Principalmente na geração dos meus avós e dos meus pais. Pessoas que não tinham acesso nenhum à informação. Pessoas incultas, totalmente. Vítimas totais de seitas dominadoras, principalmente americanas. Principalmente americanas. Charlatães. Fanfarrões. Isso é. Por isso, raiva não tenho. Tenho decepção. Me sinto, às vezes, indignado, mas eu sempre terei o coração aberto para aqueles que me procurarem. Agora, esperar que eu procure, pode esquecer. Eu fiz já muito e parece que quanto mais você faz, as pessoas ainda querem subir num pedestal e te olhar de cima para baixo para te humilharem. E eu não vou dar essa possibilidade mais para pessoas que estão enganadas numa seita satânica, chamada Testemunhas de Jeová. Tá falado. Assim que, Wagner, pelo menos você teve a fortuna de não ter familiares dentro desta organização. Pelo menos você teve isso. E você conseguiu salvar-se do ostracismo familiar devido a que seus pais te receberam. Seus pais não são pais adoutrinados por uma seita. Pais que têm que olhar no telefone e apagar, como mostra nos vídeos da Torre de Vigia. Que um neto liga e não atende o próprio neto. Que primos, primas, família que te dizia amar muito, do dia para a noite você passa a ser um lixo. Pois eu morrerei
numa sarjeta, se for necessário, mas com minha consciência tranquila, porque eu tenho o que um homem tem que ter. E não vou deixar que americanos sem vergonhas dominem a minha vida mais do que já dominaram. Dominaram enquanto eu não sabia da mentira, que eu estava enganado. Acabou por aqui a conversa comigo. Então, o único que eu tenho a dizer é isso. A todos vocês que estão aqui, né? Que de uma maneira ou de outra sofrem de transtornos mentais causados pelas testemunhas de Jeová, não se acovardem. Não se acovardem. Tenham força. Lutem. Orem para o Deus que você crê. Porque, ao fim das contas, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, é muito mais superior do que qualquer imagem de deuses que a igreja nos vendeu. Sem dúvida. Esse Deus Criador do universo e da natureza, e dos oceanos, e das leis da natureza, é muito mais superior de um Deus preso dentro de um livro. Esse Deus é misericórdia, amor, perdão e qualidades infinitas. Não é um Deus com uma lupa vigiando os nossos erros. Bando de canalhas, estafadores da fé. Vocês deviam ser tratados como criminosos, destruidores de vidas. Vai vender a tua fé no raio que os parta. Meu Deus, conheço eu, não vocês, canalhas. Como disseram aqui na carta para mim quando me enviaram. Esperamos que em breve você recupere tua amizade com Jeová. Que Jeová, o quê? Isso nem é o nome de Deus. Isso aí que vocês servem se assemelha mais a um demônio do que a um Deus. Um Deus do ostracismo, do desprezo, da maldade. Tenho nojo desta atitude. Nojo. Sabe o que eu estava pensando esses dias, meu irmão Adriano? Desculpa, olha só, hein, Wagner? Desculpa. Não, fica tranquilo. Pode falar, Você Wagner. falando, olha só, as pessoas como ficam cegas, e é uma coisa que eu estava me questionando um pouco antes de sair de lá. Vem cá, como que você... Aquele texto que diz assim, que não se pode desprezar o pai ou a mãe, ou mencionar, né, tolo e desprezível, sendo que você... Como que você honra o seu pai e sua mãe, tratando elas como lixo, quando, por acaso, eles são desassociados? Não é incongruente isso? E as pessoas não enxergam. Como que se honra um pai e uma mãe tratando elas como lixo? Porque há casos e casos como daquele irmão que foi superintendente, ele foi tratado como lixo. O irmão mesmo, por uma de suas filhas, desculpa estar citando, mas de vez em quando fala, que é uma visão distorcida que ela tem. Isso não é honrar pai e mãe. Como eles pregam lá? Como que honra pai e mãe dessa maneira? Sabe? E as pessoas não enxergam isso. Elas segregam de uma tal maneira, elas te tiram do ambiente, te isolam e te destroem. Para que você depois vá correndo humilhado, louco da cabeça, pirado, porque eles mexem com a sua cabeça, com o rabo entre as pernas, atrás dele de novo, para cair no mesmo jugo. É diabólico. É isso que o irmão falou. Se assemelham a um Deus diabólico, Deus maquiavélico, destruidor de famílias e pessoas. Isso é. Assim é. Olha o que diz a Amanda aí. Ela diz: já ficou mais que claro que nesta organização maldita não existe amor nenhum. Nada, 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 nadica de nada. Isso é. Claro que sim. Não existe amor. E esses canais estão feitos para ajudar os que estão enganados lá dentro. Quando nós aqui nos indignamos, é contra as políticas ilegais e abusivas desta organização como empresa. Isto é uma seita, não tem nada de religião ali. São controladores de vidas. Teve aqui um inscrito do canal que mora perto de você, Wagner. Ele sempre comenta que ele falou assim:
Passa o contato do Wagner para a gente bater um papo. Vou passar, viu? Tá ok? Pode passar. Pode passar. Pô, vai ser um prazer. Caramba. Olha. É o Walter. Ele vai falar com você. Tá bem? Pode passar. Passa que vai ser um prazer. Você já tem um amigo perto de você para vocês baterem papo. Tá bom? Poxa. Olha, o Tricolor diz o seguinte. Querido Tricolor, ele diz, Estados Unidos, e eu era das seitas dominadoras. Basta, né, que ele diz aqui, deixa eu ver. Basta pesquisar e verão o quanto eles usam as mesmas táticas de vendas dentro da religião. São mau caráteres, enganadores da fé. Isso é. A Loida diz o seguinte, né? Ela diz, meu primo não falava com sua mãe, os dois testemunhas, e ele é ancião. Como se compreende isso? Explicar o inexplicável. Claro. E aí o crise de consciência, que antes ele tinha dito o seguinte, o crise de consciência, antes ele diz assim, o Anthony Morris foi desassociado por bêbado. Não, olha, isso é o pior, olha. Anthony Morris, que foi pedra de tropeço, conforme diz eles, né? Para muitas pessoas, por causa daquelas 10 garrafas de uísque caro que ele estava comprando com a contribuição de vocês, sim, ele não foi desassociado. O que eles fizeram com Anthony Morris foi pegar Anthony Morris, tirar ele do corpo governante e colocar ele como ancião numa congregação escondidinho lá. E ainda pagaram uma casa, compraram uma casa para ele de $252 mil. E ele está vivendo lá na mordomia, nas custas de vocês ainda, como ancião numa congregação. Ele não foi desassociado, não. O que eles criticavam da Igreja Católica, que tiravam um padre daqui, levava para lá por causa dos escândalos, eles fizeram com o Anthony Morris, tiraram de um lugar e esconderam ele lá num cantinho para esquecerem dele. Foi isso, gente. E não é por causa de bebida que fizeram com ele isso, não, viu? Não é por bebida, não. É porque ele está na investigação de uma rede de abuso de pequenos. Porque ele era superintendente de circuito, sabia e não falou nada. Ficou quieto. É por isso, ele está sendo investigado. É por isso que fizeram isso com ele, viu? Assim que não se enganem. A coisa é mais suja do que vocês pensam, né? Assim é. Né? O Play diz o seguinte. São todos hipócritas. Eu fui impedido de designações porque o ancião coordenador não ia com a minha cara. Isso é o mais normal, querido, que acontece aí dentro. Você tem que ser amiguinho dos que cortam o bacalhau. Se você não é amiguinho, você está fora da jogada. Assim funciona, viu? Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, irmão Adriano, querido. Boa noite, Terezinha, querida. O Tricolor diz o seguinte. Loida, isso aí acontece na minha família. Um primo ancião trata a mãe mal só porque ela não deixou de falar com a filha. Olha só. Que coisa, né? A Rosângela, que está comentando muito, ela diz, amor lá dentro nunca existiu. Minha irmã era desassociada e eu ainda não tinha saído de lá. Quando eles souberam que minha irmã estava me ajudando, ficaram me criticando. É as mesmas histórias. Você dá conta disso, ô Wagner? Mudamos de nome, mudamos de localidade, mudamos de famílias, mas as histórias se repetem. Se repete. Não é? Aqui a Elma Brito diz, tenho 3 irmãos lá dentro. Não posso falar nada com eles dessa seita, porque imediatamente eles levantam e vão embora. Coisa mais triste. Nota? Assim é, assim funciona, né? Ah, claro, é verdade. O crise de consciência falou, eu que entendi errado. Aí ele falou assim, Adriano, foi o que pensei. Eu perguntei por que não foi desassociado. Claro, crise de consciência, é isso aí. Por que, né, que ele não foi desassociado? Agora entendi melhor. Ele não foi desassociado porque o que eu falei aqui. Eles esconderam ele lá. Né, porque ele era dos cabeças lá, da elite. Os da elite são tratados de outra maneira. Não são tratados igual os pés de rua, não. E muitos outros comentários aqui que não vamos poder ler tudo, né? Só vou mandar um alô aqui para minha querida Grazi, que está aí. A Lua também está aí. Boa noite, Adriano, meu amigo. Seus vídeos estão cada vez mais. Top. Um beijo, Grazi, querida, aqui de Portugal. A Lua, querida Lua, nós não temos amigos lá. Claro que não, Lua. Claro que não. É tudo falsos. Até os familiares, não. Bom, eu expliquei aqui um dia, né? Familiares, você não tem como escolher. Tem teu sangue.
Agora, família, de verdade, parentes, né? Você não pode escolher. São parentes, tem teu sangue. Agora, família de verdade, você pode escolher. E não precisa ter teu sangue, não. Pode ser qualquer um aí que é leal e verdadeiro com você, esse pode ser tua família. E você falou uma coisa legal aí. Sabe quem mais me ajudou quando eu estava prestes a ir para um albergue por debaixo da ponte? Foram uns parentes que eram mundanos, como minha tia, e pessoas que eram de uma religião espírita e estranhos que se compadeciam de mim. Mas nenhum irmão ligou para mim, acredita? E eu tenho contato deles até hoje. Mas nenhum me perguntou. Você falou isso daí mesmo. São pessoas que se tornam verdadeiramente se aproximam de você, querem te ajudar de verdade, e se tornam seus amigos. Fiz muitas pessoas conhecidas, pessoas que eram ditas como mundanas, de uma religião impura, foram eles que me ajudaram. E se eu fosse orgulhoso bastante para não aceitar ajuda de mundano, e pense onde que eu ia parar. Olha, Wagner, eu quero agradecer a tua presença aqui hoje. Obrigado por ter contado um pouco da tua história. Queremos animar a todos aqueles que têm aí, né, esse espinho aí cravado no coração, né? Pode entrar em contato comigo. No vídeo de ontem eu deixei meu WhatsApp. Em vários vídeos eu deixo meu contato. Escrevam para mim por WhatsApp e dizem: eu quero contar minha história, Adriano. Marcamos o dia, como a Rosângela Antônio Leal aí. Ela disse que quer contar a história dela. É só você entrar em contato comigo. No vídeo de ontem tem meu WhatsApp. Entra lá no chat, você vai ver. Não nos comentários, no chat. Em direto. Você vai ver meu telefone lá e vai poder entrar em contato comigo e vamos marcar para você contar a tua história, tá bem? A você, Wagner, um beijo no teu coração. A todos vocês, Nelly Furtado, querida da Austrália, um beijo no teu coração, Nelly. E também ao seu marido, aí o Ben. Um beijinho no coração de vocês. A todos, Loida Fernandes, um beijo. A todos que estão aqui no chat. Recebam o nosso carinho, o nosso amor e o nosso afeto. E a você, Wagner, sabe que é a tua casa e quando quiser pode entrar aqui, que você vai ser bem recebido sempre. André Luiz Imer, um beijo no teu coração, querido, e a todos. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho, e como todos os dias, recebam um beijinho no teu coração e até amanhã na próxima live. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau.